sua Bíblia mais uma vez no Salmo 42. Salmo 42. Nós estamos falando a respeito das doenças da alma. Muitas vezes, muitas pessoas não acreditam na gravidade de tudo isso, mas o quão sérios são as doenças da alma e o quanto nós precisamos realmente buscar no Senhor a direção dEle, para que nossa alma, para que tudo que é em nós seja tratado realmente em nome de Jesus. O Salmo 42, versos 5 e 11 e o 43, verso 5 diz: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos por tudo que tu és. E agora, ó Deus, nós louvamos ao Senhor por esse momento em que o Senhor vai tratar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Que em nome de Jesus, ó Pai, através da tua palavra, sejamos curados no Senhor. Recebe realmente, ó Pai, as nossas vidas diante do Senhor. E trata-nos, sonda-nos, transforma-nos, porque nós precisamos do Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo que tu és, por cada vida que está conosco. Fala grandemente a cada coração, porque precisamos, necessitamos do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Bom, como nós já temos visto, a origem de qualquer doença da alma, ela começa no pecado, tá? Nós vimos lá em Gênesis capítulo 3, que os olhos do homem e da mulher foram abertos, eles perceberam que estavam nus, ali eles tiveram medo, ali eles se esconderam de Deus. Nós vimos também que com a entrada do pecado do mundo através da obediência, o homem então ele toma para si as suas limitações. Antes ele era completamente dependente de Deus, mas com o pecado ele se desliga de Deus e ele toma para si todas as suas limitações. Assim ele fica exposto, fraco, e ele tem uma dificuldade muito grande de se voltar para Deus, de correr novamente ao encontro de Deus, tá? Nós já falamos a respeito do ódio, nós já falamos a respeito do inconformismo, nós falamos a respeito da solidão e nós falamos a respeito da culpa, tá? Tudo isso nós falamos nos dois últimos domingos. E na última quarta-feira nós estivemos falando a respeito do cansaço. Então você que gostaria de participar, de ouvir um pouquinho mais, de entender um pouquinho mais do que estamos falando, acesse esses cultos da última quarta-feira e dos dois últimos domingos, e você então poderá estar revendo estas mensagens para compreender aquilo que nós falamos. Hoje eu quero estar falando agora pela manhã a respeito do medo, tá? Do medo. Medo é um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. O medo é pessoal. Então, o que assusta a mim pode ser que não assuste você. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de barata, né? Tem medo mesmo, não é nojo. A barata é um animal nojento. Mas tem pessoas que têm medo de barata. E tem pessoas que pegam a barata na mão como se fosse uma joaninha, né? Como se fosse um bichinho qualquer, tá? O medo é um estado suscitado pela consciência do perigo, ou que ao contrário suscita essa consciência, né? Então o medo ele é benéfico em que aspecto? Por exemplo, o medo é benéfico quando eu entendo que eu não posso dirigir acima do limite de velocidade, porque senão eu corro o risco de um acidente. Então eu tenho medo de ultrapassar a velocidade. Por quê? Porque isso pode fazer com que eu sofra um acidente. Então, este medo, ele é benéfico, é bom. Outra coisa, eu estou em um lugar muito alto, então eu preciso estar mais atento para que eu não caia, porque se eu cair, eu posso me ferir gravemente ou até mesmo morrer. Então, este medo também é benéfico. Então, o medo ele é benéfico quando ele protege você realmente de algo verdadeiro, de algo real, de algo que pode realmente ferir você, acabar com você. Agora, o medo, ele se torna um problema quando ele não nos permite vivermos.
Por exemplo, eu tenho tanto medo que algo aconteça na minha vida, que então eu vou parar de viver, eu vou ficar paradinho aqui, estagnadinho, não vou sair mais do lugar, porque daí eu não corro risco. Quando o medo se torna realmente essa opressão na tua vida, quando é ele que domina a tua vida, então ele deixa de ser benéfico, ele deixa de ser bom, ele não está mais cumprindo aquela função pela qual ele foi criado, para que nós nos cuidássemos integralmente. Mas ele agora, então, ele passa a ser o dominador da nossa vida. E aí, então, ele se torna um problema. A palavra de Deus diz muitas coisas a respeito do medo. No Salmo 34:4 diz: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Salmo 56:3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 55:4-5 diz: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Salmo 55:22: entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 56:4: em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que me poderá fazer o simples mortal? Salmo 23:4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Lamentações 3:57: tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Salmo 27:1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Josué 1:9: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. 1 João 4:18: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Mateus 10:28: não tenham medo do que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Salmo 112:6-7: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Êxodo 20:20: Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Deuteronômio 31:8: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Marcos 4:38-40: Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? João 14:27: disse Jesus: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então nós vimos que existem incontáveis textos da palavra de Deus que nos trazem essa reflexão, que se confiamos no Senhor,
que quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós não precisamos viver sufocados pelo medo. Nós não precisamos viver dominados pelo medo, porque podemos confiar, podemos entregar a nossa vida realmente na presença do Senhor. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Evangelho de Mateus 14, a partir do verso 22. Diz a palavra do Senhor: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Bom, é interessante esse texto aqui, porque nessa passagem aqui nós vimos que Pedro, ele andou sobre as águas, ele caminhou até que bem, ele começou ali, ele realmente viu Jesus e ele caminhou sobre as águas. Às vezes a gente fala Pedro afundou, mas não esqueça que ele teve um momento que ele caminhou. Não esqueça que por algum momento ali, não sei qual a distância que ele conseguiu, mas ele ficou em cima da água, ele caminhou, o texto diz, sobre as águas. Mas quando ele parou de olhar para Jesus, quando ele tirou os olhos dele de Jesus, ele começou a enxergar aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Aí ele começou a perceber o quanto as ondas estavam agitadas, ele começou a perceber a força do vento. O vento, quando ele está muito forte, ele faz um barulho, né? Um barulho forte. Então, quando ele tirou os olhos dele de Jesus, ele começou a olhar as situações, as adversidades. E aí sim, ele começou a afundar. Só que é o seguinte, ele não chegou a ser submerso não. Por quê? Porque ele muito inteligentemente, ele clamou por socorro à pessoa certa. Ele clamou por socorro a Jesus. Ele gritou: Senhor, salva-me, né? Senhor, salva-me. Então muitas vezes nós estamos vivendo medo, muitas vezes nós estamos sendo sufocados pelo medo, porque nós não estamos agindo da maneira que nós deveríamos agir, porque muitas vezes nós não observamos os ensinamentos da palavra de Deus, nós não observamos aquilo que realmente o Senhor tem para nós, a direção dele para a nossa vida, a condução dele para a nossa vida. Então nós precisamos realmente entender aquilo que ele tem para nós. E eu quero destacar aqui 4 ensinamentos para você realmente memorizar na sua vida, para você vencer o medo. O primeiro ensinamento é: para vencer o medo, eu tenho que caminhar em direção a Jesus. Você fala assim: mas eu não estou enxergando Jesus, eu não estou vendo Jesus, Jesus já não está mais aqui na terra. Nessa época de Pedro ele estava lá
agora ele não está lá. Como que eu vou seguir a Jesus? Através da palavra do Senhor, através dos ensinamentos da palavra. Jesus, ele nos direciona, ele trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração, através da sua palavra. Por isso que nós batistas temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Eu não apenas creio nos ensinamentos da palavra de Deus, mas eu preciso praticar. Tiago diz, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra de Deus. Então, para vencer o medo, eu tenho que caminhar em direção a Jesus. Eu tenho que caminhar em direção àquilo que Cristo está apontando para a minha vida, a seguir os ensinamentos de Jesus, a seguir as instruções do Senhor sobre a minha vida. É assim que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que agir, é desta forma que eu tenho que realmente estar vivendo, estar caminhando. A segunda lição é que eu tenho que manter os meus olhos em Jesus. Eu tenho que manter os meus olhos em Jesus. Quando que Pedro afundou? Porque Pedro caminhou sobre as águas. Quando que ele começou a afundar? Quando ele tirou os olhos de Jesus. A parábola do semeador, hoje à noite eu vou estar citando rapidamente ela ali, mas a parábola do semeador, ela nos diz que muitas pessoas, elas acabam recebendo a palavra de Deus, só que de repente elas deixam de se apegar à palavra de Deus, de olhar para aquilo que Deus tem para elas, e passam a olhar para os problemas, passam a olhar para as circunstâncias. O profeta Abacuque, que viveu há muitos anos atrás, o profeta Abacuque, ele nos deixa um ensinamento muito precioso da palavra de Deus, sabendo que o seu povo seria destruído, sabendo que o seu povo passaria dificuldade, sabendo que o seu povo estava realmente indo para o cativeiro, mesmo assim ele nos deixa um ensinamento, uma fé que ele professa de uma maneira muito, muito importante, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não dê o seu fruto, ainda que as vacas não criem no curral, ou seja, ainda que tudo nos vá mal, ainda que percamos os nossos negócios, a nossa renda, o nosso alimento, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele não estava olhando para as circunstâncias, mas os olhos dele estavam realmente fitos na esperança que Deus havia dado para ele. Ele estava olhando de fato para aquilo que ele deveria estar olhando, e não para os seus problemas, e não para as suas lutas. Tem uma frase muito bonita, inclusive, que diz o seguinte: não diga a Deus que você tem ali grandes problemas, mas diga aos seus problemas que você tem um grande Deus. Mas muitas vezes nós transformamos Deus em algo pequenininho e os problemas em algo monstruoso, em algo grandioso. Veja, quem transforma isso é você. Você que tem essa capacidade de transformar o teu problema em algo gigantesco, ou em transformar o seu problema em algo que vai ser colocado diante de Deus. Quando nós paramos de olhar para Jesus, tudo ao nosso redor se torna grandioso, se torna monstruoso. Quando nós tiramos os nossos olhos em Cristo, tudo que está acontecendo conosco se torna algo muito maior do que deveria ser. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por problemas. Ontem mesmo eu estava lendo lá a primeira carta de Pedro, e Pedro fala: irmãos, os sofrimentos de vocês, os cristãos em toda a face da terra também estão enfrentando sofrimentos. Tem pessoas que acham que o sofrimento só o dele, só o que ele está enfrentando que é grande. Mas, meu irmão, dá uma olhadinha para o lado, dá uma olhadinha para o outro. Às vezes, conversando com a irmã Marlene, que deve estar conosco no culto, ela disse que quando ela vai no Hospital do Câncer em Londrina, ali ela vê que como tem problema, pessoas que têm problemas muito maiores do que o que ela está enfrentando. E ali então ela glorifica ao Senhor, porque o Senhor tem estado com ela.
Às vezes, irmãos, nós achamos que a nossa luta está sendo absurda, gigante e imensa. Mas tem pessoas que têm problemas muito maiores do que o nosso. Tem pessoas que estão enfrentando lutas muito além do que você pode imaginar. Então pega a sua luta e coloca diante do Senhor e permaneça olhando para Cristo. Para de ficar olhando para a circunstância. Porque se você valoriza mais o problema, mais a luta, mais a circunstância do que Deus, você está dizendo para o Senhor que Ele não tem poder. Você está dizendo para o Senhor que Ele não é poderoso. E você sabe o que Jesus diz a respeito do Senhor? De Deus? Não há impossíveis para Deus. Então você precisa realmente aprender a confiar, se entregar realmente a Cristo. Terceira lição: dê mais valor a Jesus do que às tribulações. Valorize mais a Jesus do que as tribulações que você está enfrentando. E é aquilo que a gente está falando aqui, ó. Às vezes eu valorizo mais o meu problema. Eu dou muito mais ênfase ao meu problema do que a Cristo, do que aquilo que Cristo está a realizar sobre a minha vida. Para Deus não há impossíveis. Para mim praticamente tudo é impossível. Para mim praticamente tudo é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Então eu preciso continuar valorizando, eu preciso continuar realmente na presença do Senhor. Será que você está valorizando Cristo na sua vida como deveria? Ou você está supervalorizando a sua luta, o seu problema, a sua dor? O medo, ele trabalha na nossa mente de uma forma tão grandiosa que nós supervalorizamos aquilo que não deveria ter valor. Que nós damos muito mais valor àquilo que nós não deveríamos valorizar tanto. Agora, quando eu passo a valorizar de fato a Cristo, então realmente eu começo a fazer com que o medo diminua dentro de mim. Porque eu estou valorizando aquele que é o meu socorro. Você viu quantos textos, irmãos? Chegou uma hora que até eu achei que eu não ia parar de ler texto. Tantos textos da palavra de Deus que diz que nós não precisamos temer. Quantas são as promessas do Senhor para a nossa vida, dizendo que Ele estará conosco, que nós não estamos sozinhos, que nós não precisamos nos desesperar. Mas eu pergunto, e por que nós insistimos? Por que nós permanecemos cercados por esse medo, desvalorizando a pessoa de Cristo e supervalorizando os problemas, as lutas que estamos enfrentando? Porque nós não estamos dando devido valor a Jesus. Jesus, Ele é valoroso realmente a você? Nós temos um hino do cantor cristão que nós cantamos: precioso é Jesus para mim. Aí eu canto lá de boca cheia que Jesus é precioso. Mas diante do primeiro problema, o medo cerca a minha vida e eu supervalorizo o problema. E eu me esqueço daquilo que Cristo pode fazer para mim. Então o medo, ele vem para realmente sufocar, ele vem para realmente angustiar. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo, com o Senhor, você não precisa temer. Você pode realmente confiar, você pode realmente descansar. Pare de condicionar, pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para aquilo que está acontecendo. Pare de olhar para as lutas. Você vai passar por lutas a vida inteira. Jesus, antes de subir aos céus, Ele falou: neste mundo vocês terão aflições. Neste mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, não desanimem. Mantenham-se focados, mantenham-se ligados a mim, porque eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo e Ele nos torna vitoriosos. Aliás, não apenas vitoriosos, mas Ele nos dá além. Nós somos em Cristo mais do que vencedores. Mas é onde? Em Cristo. Não é na minha própria força, não é no meu mérito, não é no meu esforço, não é na minha conquista, mas é a conquista que Cristo fez ali na cruz em meu favor. E em Cristo, então, eu recebo essa vitória e me torno mais do que vencedor. O nosso alvo, o nosso objetivo geralmente é vencer, né? Mas o Senhor quer nos tornar mais. Ele quer que sejamos mais do que vencedores. Então valorize mais a Jesus. Dê mais valor a Jesus. Ah, pastora, mas como é que eu faço?
faço isso dar mais valor a Jesus? Eu vou te ensinar. Primeiro, você vai começar a orar mais. Sabe o teu tempo? Uma das coisas que mais faz com que a gente vê se algo é valorizado ou não é o investimento do tempo. Quanto tempo você está investindo em oração durante o seu dia? Quanto tempo você está investindo no estudo da palavra de Deus? Quanto tempo você está investindo em participar do culto? Por exemplo, nós aqui no templo, cabe muito mais pessoas. Nós estamos hoje num número muito limitado. Cabe muito mais pessoas aqui, mesmo com os afastamentos, mesmo sentando longe. Nosso templo está muito mais vazio do que deveria. Talvez você aí na sua casa, você nem parou para participar desse culto como é devido. Talvez você está lá cozinhando, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Aí eu pergunto, será que você está realmente valorizando Jesus dessa forma? Será que desta maneira você está realmente dando valor a Jesus? Pois é, você tem que começar a dar mais valor a Jesus. Quanto tempo você está gastando do seu dia para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor? Quanto tempo do seu dia você está buscando a pessoa que tem que ser a mais preciosa de todas sobre a tua vida? Quanto tempo do teu dia você está investindo no reino de Deus e naquilo que Ele tem para a sua vida? Nós cantamos um hino aqui agora há pouco que dizia o seguinte: no labor, ou seja, no trabalho, sem temor, a servir a Jesus, trabalhando sem medo para servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que o Senhor volte para nos buscar. É assim que você tem vivido a sua vida? O seu trabalho, o seu dia a dia, você tem feito isso para o Senhor? Paulo nos ensina que no nosso trabalho nós devemos trabalhar como se Cristo fosse o nosso patrão. É mesmo, pastor, eu estou fazendo uns negócios meio matados lá no trabalho. Eu estou enrolando ali, pois é. Sabe a sua casa que você fala assim, eu cuido da minha casa do dia que eu quero, do jeito que eu quero. Cuida da sua casa como se Cristo fosse o dono dela. E daí? Vai ser dessa mesma forma? Cuida do seu quarto, da arrumação do seu quarto, né? Cuida da arrumação do seu quarto, como se Cristo fosse o dono. E aí, estamos vivendo assim? Estamos fazendo dessa forma? Estamos realmente agindo da maneira que devemos agir? Valorizar mais a Cristo. Sabe, irmãos, nós não estamos passando por essa situação mundial em vão, não. Isso é um alerta de Deus para nós, irmãos, porque nós não estamos valorizando realmente Deus. Nós não estamos valorizando Deus. Quando começou tudo isso, quando começou toda essa pandemia, nós começamos as transmissões de culto. Irmãos, nós tínhamos um número altíssimo de pessoas que participavam dos cultos. Hoje já caiu para mais da metade. Sabe por quê? Porque já acostumou. Eu acho que esse negócio não é mais tão perigoso, não. Eu acho que isso não vai chegar na minha casa, isso não vai chegar na minha vida. Não está morrendo tanto como eu achei que ia morrer, não. E as pessoas começam a desvalorizar aquilo que elas deveriam valorizar, que é a presença de Cristo, que é o buscar a Cristo sobre suas vidas. Quando o almoço de domingo, quando o passeio, quando o lazer, quando o trabalho, quando os estudos se tornam mais importantes do que Cristo na sua vida, então tem algo de muito errado em você. Você não está realmente valorizando a Cristo. E como Cristo é precioso. Ele é tão precioso que a sua morte na cruz pagou pelos pecados de todos nós. Você valoriza isso? Não, mas é que a minha luta. Pois é, você vai morrer com essa tua luta. E se você continuar dessa forma, você vai morrer e vai para o inferno com essa tua luta. Porque você não está realmente se rendendo na presença de Cristo. Você não está realmente valorizando Cristo na sua vida. Valorize Cristo.
Exalte Cristo na sua vida. Você tem que viver realmente para Cristo. E aí você diz o seguinte: eu estou percebendo que eu estou vacilando. Eu estou percebendo, pastora, diante desse ensinamento, que eu estou desvalorizando Cristo, que eu estou tirando os meus olhos do Senhor. E agora o que eu faço? Essa é a quarta lição. Caso você vacile e afunde, você ainda pode pedir socorro a Jesus, mas faça isso agora, não deixa para amanhã. Agora, Senhor, socorre-me. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, olha para a minha vida. Senhor, faz essa tua obra sobre mim. Clama por socorro agora, busca por socorro agora, porque o Senhor quer mudar a tua vida. Mas não apenas fale da boca para fora, creia no seu coração, na sua mente, entenda o que você está fazendo, comprometa-se a viver realmente com Cristo a partir desse momento e deixe realmente Ele trabalhar na tua vida. Eu quero estar orando por sua vida nesse momento. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus, e nesse momento, nessa manhã, é o momento de você estar entregando a sua vida para Jesus. Aonde você está, na sua casa ou aqui no templo, no seu coração, diga para o Senhor: Senhor Jesus, eu quero me entregar ao Senhor. Diga a Jesus: Senhor, nesse momento eu quero realmente me consagrar ao Senhor. A partir de agora eu quero viver para o Senhor, e eu quero para sempre viver na tua presença. Talvez você já fez isso no passado, mas você se afastou da presença do Senhor. Então é o momento de você se reconciliar. E agora clame ao Senhor: Senhor Jesus, um dia lá atrás eu entreguei minha vida para o Senhor, mas eu me afastei do teu caminho. Por isso agora eu quero me reconciliar contigo. Diga isso para o Senhor em oração, porque Ele está ouvindo a tua oração. Se entregue realmente na presença dEle. Pede para Ele tomar você novamente nas suas mãos e para Ele trabalhar no teu coração. Entregue-se a Jesus. Pede para Ele tirar de você tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é dEle, tudo aquilo que entristece o coração dEle, e pede para Ele te encher da presença dEle. Entrega a sua vida agora a Jesus. Se reconcilia com o Senhor, porque Ele está a mudar a tua vida, o teu coração.